Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Eric e hoje vou estar fazendo uma questão de matemática financeira da prova do Banco do Brasil de 2022, questão número 26. Mas antes da gente iniciar a questão, eu tenho duas dicas para vocês. A primeira, lê a questão sempre duas vezes, tá? Nunca vai direto para o cálculo. Por que isso? A primeira leitura, perdão, caiu a caneta. A primeira leitura, ela vai servir para te situar na questão, ou seja, saber do que a questão está falando, se é de desconto, se é de empréstimo, se é de financiamento. Entender o cenário, ver quem são os personagens, se há valores expressos na questão ou não. É identificar a questão, é saber onde tu está entrando. A segunda leitura já vai ser isolando os dados e organizando para partir para o cálculo. Uma terceira leitura só se for muito necessário mesmo, se a questão for muito enrolada, tá bom? Mas não te preocupa que com treino a gente consegue desenvolver essa habilidade de fazer a questão só com duas leituras e tu vai caminhar tranquilamente com a tua prova, tá bom? A segunda dica que eu tenho para vocês é sempre certifica-se de incidir a taxa de juros em cima do capital correto. Tá? É muito comum, às vezes, a gente perde uma questão porque está incidindo a taxa em cima do capital errado. Por exemplo, essa questão aqui ela vai trazer dois tipos de capitais para a gente, C1 e C2. Se tu incidir em cima do errado, tu perde a questão. E a conta não é difícil. Mas bora lá, bora partir para a questão e chega de conversa. Um negociador de investimentos de uma instituição financeira pergunta ao gerente de tal instituição qual a taxa de juros anual máxima. Repare que ele está utilizando o termo máxima que pode oferecer a um cliente investidor. E o gerente afirma que ficará satisfeito com uma taxa anual máxima de 8,36%. Ele está usando máxima, gente. O negociador entra em contato com o cliente que pretende investir em capital C1 e diz que ao final de um ano ele receberá C2, que corresponde a C1 acrescido de 5% de juros. Mas não tem sucesso nessa negociação inicial. O negociador resolve aplicar uma nova taxa sobre C2, mas sem ultrapassar a taxa anual máxima, de novo, que está autorizado a oferecer. Qual o valor máximo, de novo, da taxa a ser aplicada sobre C2? Gente, essa questão ela é muito bacana. Antes de tu iniciar ela, a primeira coisa que tu tem que fazer é fazer uma linha do tempo. Eric, tu não vai ler a questão duas vezes? Não, né, gente? Eu estou fazendo aqui para vocês. Mas tu vai ler duas vezes. Para a gente fazer essa questão, a gente vai fazer uma linha do tempo para colocar a ordem dos acontecimentos, tá bom? A ordem cronológica dos acontecimentos. Isso vai ajudar a gente a interpretar a questão e partir com o cálculo com mais precisão, sem estar enchendo o teu caderno de fórmulas. Bora lá? Olha aqui, ó. Fazer uma linha do tempo, fazer uma reta aqui, tentar fazer uma reta. Ó, a primeira oferta do cliente é de 5%, do negociador é de 5%, que ele oferece para o cliente. Tá? Só que o cliente não vai aceitar esses 5%. O que o negociador faz? Ele vai colocar uma nova taxa, que eu não sei qual é essa nova taxa, em cima desses 5%. O que a questão diz é que essa taxa não pode ultrapassar o quê? 8,36%. Essa nova taxa não pode ultrapassar isso. O que acontece, gente? Nessa questão, eu não tenho capital 1, tá? E nem capital 2. Ou seja, eu não tenho valores expressos no enunciado. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o método do 100. O que é o método do 100, gente? Quando eu não tenho capital, eu vou utilizar o 100. Posso usar 100, posso usar 10, posso usar 1000. É bom utilizar valores redondos. Por que isso? Porque quando utiliza valores redondos, como o 100, a taxa de juros ela sempre vai ser em módulo, ou seja, em valor numérico, igual aos juros em dinheiro, ou seja, ao retorno do investimento em reais. Por exemplo, se eu investir R$100 e a taxa de juros é 3%, o meu retorno vai ser R$3. Se a taxa de juros for 4%, o meu retorno vai ser R$4. Se a taxa de juros for 18%, o meu retorno vai ser R$18. Isso sempre que o capital for 100. A questão ela não diz qual é o capital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir 100 ao capital. Ou seja, supondo que o capital 1 que o cliente investiu foi de R$100, quanto é o C2? Ou seja, quanto é o capital 1 acrescido de 5%? R$105. Só que o cliente não aceitou essa primeira oferta. O que o negociador fez? Ele aplicou uma nova taxa em cima de 105. E ao aplicar essa nova taxa em cima de 105, ela não pode ultrapassar
a taxa de 8,36%. Consegue compreender o raciocínio? Ou seja, se o negociador tivesse oferecido para o cliente, no primeiro momento, já 8,36%, quanto seria o retorno do cliente? Seria de R$ 108,36. Consegue compreender? Ou seja, a primeira negociação foi 5%, o negociador ofereceu 105%, o cliente não aceitou. Foi aplicada uma nova taxa em cima de 105%. E o montante resultante dessa segunda aplicação da taxa não pode ultrapassar R$ 108,36. Ou seja, qual é a taxa que foi aplicada em cima de 105 que gerou R$ 108,36? É aí que é o pulo do gato. Olha como é fácil fazer essa conta, gente. A taxa de juros, ela é responsável pelos juros. Então, considerando que o C2 fosse o capital inicial da transação e que 108 é o montante, a diferença entre 108 e 105 é a taxa de juros. É os juros. Tá? Ou seja, 108,36 menos 105 de juros, eu vou ter aqui R$ 3,36. Só é pensar em dinheiro que a conta flui, tá bom? Isso aqui é os juros em reais. E em taxa? Se essa taxa tivesse sendo aplicada em cima de 100, a taxa de juros seria 3,36. Mas como essa taxa está sendo aplicada em cima de 105, eu não posso utilizar o método 100 agora. Eu não posso utilizar o método 100. Eu tenho que fazer uma regra de 3 simples para identificar a quanto em taxa equivale esses R$ 3,36. Tá bom? Então, olha lá. Vou fazer assim, ó. 105 está para 100%, assim como R$ 3,36 está para X%. Aí é a regra de 3 simples, né? X vai ser igual a 3,36 vezes 100, 336, dividido para 105. Aí tu pode fazer a continha de divisão normal, padrão. 3 vezes 105 vai dar 315. 6 menos 5 vai dar 1. 3 menos 1 vai dar 2. 21 não dá para dividir para 105, coloco 0 e uma vírgula. 2 vezes 105 vai dar 210. 210 para 210, falta nada, ou seja, 3,2%. Alternativa letra C. Percebeu que a questão é simples? Não enche de fórmula, apenas utilizando uma linha do tempo e o método do 100. E além de uma regra de 3 para finalizar a questão. Então, se tu quer aprender a fazer questão de matemática financeira com essa facilidade, com essa praticidade e ganhar pontinhos e minutos preciosos na tua questão, vem para cá, acesse o link, te inscreve no grupo, que eu estou te esperando.